Bicho de Sete Cabeças, filme da Laís Bodansky, lançado em 2001, inspirado no livro do Austregésilo Carrano, Canto dos Malditos, o nome do livro. E nesse livro, Carrano, ele vai contar a sua própria experiência de vida, a sua própria vivência dentro de um hospital psiquiátrico, depois que é internado à força quando seu pai encontra nas coisas dele um cigarro de maconha. Na adaptação para o cinema, a gente vai ser apresentado ao Neto. É um adolescente de 17 anos, está ali no último ano do ensino médio. Ele é interpretado pelo Rodrigo Santoro. E é um jovem que vive aquele momento da adolescência em que nada está no lugar, parece. Né? Ele vive numa casa a qual ele não se identifica muito, o que é até comum na adolescência. Né? Essa, esse estranhamento em relação à família, aos pais, às instituições, às leis, às normas. E o neto ele vive num ambiente no qual o pai representa uma figura autoritária, a mãe uma mulher silenciosa. E o neto, aquele adolescente que anda de skate, aquele adolescente de cabelos compridos, de brinco na orelha, aquele menino que sai para fumar um baseado com os amigos, aquele menino que até comete alguns atos de transgressão aí, como pichar, né, pichar muros. E isso é lido de forma muito negativa pela família, especialmente pelo pai do neto, interpretado pelo Otton Bastos, que num papel bastante marcante, bastante incômodo. É um homem que olha para o filho e não vê um sujeito. É um homem que olha para o filho e vê um objeto estranho, um objeto ao qual ele não reconhece, ao qual ele tem muitas críticas, ao qual se tem uma distância muito grande. Né? O neto ele passa por essa situação de isolamento subjetivo dentro de casa, né? Uma falta de comunicação com a família. O pai é sempre bastante rígido, né? Na forma de lidar com os problemas do filho. Né? Ele vai nomeando, dizendo de alguns nomes para se referir ao filho. Né? Quando ele vê o filho com um brinco na orelha, ele diz que é coisa de viado. Quando o filho ele é pego pela polícia pichando um muro ali, né? Sofre uma violência policial, inclusive. Picham a cara dele, né? E o pai vai buscar na delegacia e diz: é assim que eu descubro que criei um vagabundo. Né? Então o Neto é um adolescente transgressor, um garoto que a gente percebe, o Rodrigo Santoro transmite muito bem isso. Ele está asfixiado, ele não tem direito à palavra, ao dizer, não tem nem a possibilidade. Nessa fase da vida, né, adolescência, início da fase adulta, é uma fase de autodescoberta, vamos dizer assim, né, que a pessoa vai se percebendo uma pessoa com seus próprios desejos que nem sempre estão atrelados ao desejo da família, né, e das instituições de um modo geral. Um belo dia o neto ele chega da escola, joga ali a mochila no chão, a blusa, e o pai encontra um cigarro de maconha. Né? A partir daí, sem nenhum tipo de tentativa de diálogo, o pai, a família, que é composto pela mãe, interpretada pela Cássia Kiss, e uma irmã mais velha que não mora mais ali com eles, mas participa das tramas da família, eles conversam entre si e não conversam com o neto em nenhum momento. E a gente vai escutando ali os discursos que é falado a respeito desse jovem e a respeito desse cigarro de maconha que é encontrado ali nas coisas dele. Né? O pai acredita que o filho já é um viciado, né? Que logo logo ele vai começar a roubar coisas em casa. Isso faz parte de um imaginário popular muito transmitido e aprendido a partir de uma lógica de proibicionismo, né, em relação às drogas, e uma lógica manicomial. E eu vou me adentrar um pouco nisso porque o manicômio na vida do neto ele surge antes da internação. Né? Aquela casa ali era uma espécie de manicômio, a relação com o pai já era uma espécie de manicômio, né? Onde ele era visto como objeto, como alguém estranho, um drogado, um vagabundo, e não tem ali a possibilidade de ser, de estar sendo, né? De se descobrir, de encontrar algum lugar no mundo. Né? O filme da Laís ele toma muito cuidado para
para deixar isso bem claro, né? Que a questão ali, o cigarro de maconha, os baseados que o Neto fuma, não é um grande problema de verdade, né? Tanto que tem um momento do filme que o Neto ele vai viajar com um amigo e ele descobre que vai ser bancado por uns caras mais velhos, né? Que vão querer ali algum tipo de troca de favor sexual, né? O Neto rejeita e rejeita também a possibilidade de usar cocaína, que é considerada aí uma droga talvez mais forte que a maconha. Né? Talvez não, né? É uma droga mais forte que a maconha. Com poder de vício talvez mais eficiente. Né? E o Neto recusa. A gente vê que não é um cara que absolutamente está entrando ali num mergulho de drogadição destrutivo e perigoso. É um jovem se experimentando num mundo que não se encaixa e nem consegue manter ali uma relação de verdade, um diálogo aberto com a família, né? Então, a partir desse momento, que esse baseado é encontrado nas coisas do neto, a família decide, que vai interná-lo no hospital psiquiátrico. O neto ele é enganado pelo pai, ele é levado pelo pai nesse lugar como se fosse visitar um amigo doente, e chega lá o neto simplesmente descobre que o pai o largou lá, o abandonou lá, o isolou lá, e o enfermeiro disse, o seu pai diz que você é viciado, que você fuma maconha. Né? E esse é o discurso. É um discurso bastante moralista, né? Bastante radical, bastante distante de uma realidade mais atentamente observada e entendida. Né? E o Neto vai descobrindo que está preso naquele lugar. Né? Durante o filme a gente vai vendo a deteriorização mental desse menino, né, que ele fica isolado dessa família, que não cuida dele, que escolhe lançar esse olhar manicomial e jogá-lo dentro de um manicômio. E ali, de verdade, o Neto vai se transformando numa pessoa, visualmente falando, mentalmente falando, numa pessoa com um grave transtorno mental. Mas esse transtorno ele é causado, ao que parece, ao meu ver, primeiramente por essa impossibilidade de conversa com o pai, esse isolamento violento da família que o joga nesse lugar, e pelo próprio tratamento dessas instituições, né, que ali era uma alta medicação, né, muita dopação, e até que o neto chega no eletrochoque, né, que daí ali a coisa já fica muito mais séria. Né, a gente vai vendo que o neto vai perdendo uma vivacidade, vai perdendo muita coisa. É uma vida jogada num abismo. Né? E tem alguns pontos aqui que eu quero falar sobre esse filme. Né? É um filme bastante forte, bastante com imagens fortes, né? A temática é bastante forte, apesar de falar de forma mais ampla sobre esses tipos de tratamentos que existiam mais de forma mais comum até o século passado, mas ainda existe, mas antes era regra talvez, dessas instituições psiquiátricas, né, que abandonavam lá as pessoas ao relento sem nenhum tipo de tratamento, né, só sendo medicada em situações deploráveis. Né? A gente tem alguns exemplos aí no Brasil, inclusive, né, livro e documentário da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. A gente tem aqui em São Paulo, na região do Franco da Rocha, o Juqueri, né, que hoje não existe mais, até onde eu sei, pelo menos não enquanto instituição psiquiátrica como era antes. E a gente tem hoje aí, muito em alta e muito ainda, inclusive, financiada por políticas, pelo governo, as comunidades terapêuticas, né, que se propõem a dar esse tratamento em regime fechado, né, dentro de uma instituição com poder disciplinar, com punição, com falta de cuidado e falta de escuta. Apesar de toda essa temática que é muito importante no filme, né, a gente vai falar principalmente ali de uma relação entre pai e filho que não tem a possibilidade de diálogo, de entendimento. A gente vê ali o pai ocupando um lugar de poder, de autoridade, e o filho sendo de novo esse objeto, né, esse objeto que não corresponde às expectativas do pai. Logo, surgem aí vários significantes para nomeá-lo, né, drogado, vagabundo, viado, e por conta disso, né, esse pai também, o pai do neto, interpretado pelo Otton Bastos, também é um produto dessa cultura que a gente chama de cultura
proibicionista, cultura manicomial, né, que coloca camisas de forças primeiro simbólicas nessas pessoas, né, impossibilita que o corpo circule de forma livre na família, na cidade, seja onde for, e depois de fato vem essa institucionalização mais severa, mais radical e mais concreta que a gente vê o Neto passando, né. E o Neto, a Laís, ela toma muito cuidado com isso, a diretora, de enfatizar que a grande questão ali, além dessa internação violenta, que era comum até então, a gente tem também o Neto lembrando do pai nos piores momentos possíveis. Enquanto ele leva o eletrochoque, ele lembra do rosto do pai, as palavras do pai, né? As palavras violentas, né? As palavras que anulam, as palavras que asfixiam esse menino, né? A mãe silenciosa, né, sempre pela casa, sem muita voz ativa, também produto dessa cultura, né? E em algum momento o Neto ele sai dessa primeira instituição e tenta levar a sua vida, só que ele já está em grande parte destruído pela experiência da internação, do eletrochoque, do convívio com pessoas. Não sei, não gostaria de colocar um juízo de valor, mas talvez mais loucas que ele, né? A gente pode questionar o que é loucura aqui. A meu ver, se a gente pensar em loucura de uma forma mais negativa, talvez a loucura seja exatamente a postura desse pai, a postura das instituições, a forma como que se trata essas pessoas, né? Como se tratava, ainda se trata em alguns ambientes. E a ideia de que a gente não existe só o manicômio como estrutura e como prédio, como lugar físico. O manicômio muitas vezes está na forma como a gente olha para o outro, no lugar que a gente coloca o outro. Né? A gente vê aí o Neto tentando voltar a uma vida normal, mas ele não consegue. Ele entra num estado de perturbação muito grande e ele tem mais um surto, né? E é internado de novo, passa por mais uma internação. E no final do filme a gente vê o Neto entregando uma carta para o pai, culpabilizando ele sim, responsabilizando por sua desgraça, né, pela tragédia que aconteceu na vida desse rapaz. Felizmente, não é uma... poderia ter tido um final muito pior, pensando na história real que inspirou o filme, né? Porque o Carrano, né, que é o personagem real dessa história, ele se tornou um ativista da luta antimanicomial, né? Hoje ele tem aí um papel político, encontrou um lugar no mundo para lidar com isso que aconteceu com ele, mas poderia ter sido de outro jeito, né? Ele poderia ter morrido nessa instituição, poderia nunca ter conseguido estar de novo no mundo, né? Como uma pessoa, entre aspas aqui, saudável, né? Então, Bicho de Sete Cabeças é um filme que fala não só sobre os terrores que eram as instituições psiquiátricas, e algumas ainda são, comunidades terapêuticas, clínicas por aí, mas também falar sobre a impossibilidade do dizer, de ser desse menino, um adolescente, que acaba dentro de um sistema completamente violento e completamente destruidor. Então fica aí a dica. Bicho de Sete Cabeças é um filme famoso, muita gente já viu, mas vale a pena rever. Ele está disponível de graça no YouTube.